cristão é seguir a Jesus e desejar ser semelhante a ele. Porque é isso que está, na verdade, tecnicamente, cristianismo verdadeiro não é uma religião. A palavra cristão aparece só 3 vezes no Novo Testamento. Não é, e não existe a palavra cristianismo no Novo Testamento. Jesus, diferentemente de apresentar uma proposta dizendo, pessoal, veja, as melhores ideias são essas aqui, Jesus não é um filósofo. Jesus não apresenta uma ideia de que ele está querendo alunos para entender como elevar a sua espiritualidade. Ele quer chamar seguidores. E esses seguidores têm como referência não seguir uma cartilha, mas de se tornarem semelhantes a Jesus depois de receberem essa vida eterna, essa salvação. Então, assim, o que é uma comunidade de fé? É o encontro desses que encontraram essa realidade. Exatamente. Eu não entendo, sabe? Eu sinceramente não entendo qual é a dificuldade, por que parece que é mais bonito, que é mais legal falar que não existe uma cartilha, Jesus não está preocupado em fazer alunos, não sei o quê. O que eram discípulos de Jesus? Os discípulos de Jesus, eles eram alunos de Jesus, porque Jesus é o grande mestre, né? Um só é o vosso mestre, o Cristo. Essas são as palavras do próprio Cristo. E como que não há uma cartilha? Como que não há? Se há preceitos que nós devemos seguir. É por isso que, para mim, assim, esse tipo de coisa, ele sequer faz sentido. O apóstolo Paulo não ensina que existe um modo digno de viver o evangelho. Não existe disciplina nas páginas do Novo Testamento. Não existe excomunhão. Como que isso não é uma estrutura? Como que isso não é uma religião? Qual o problema da palavra religião? Sabe, são coisas que, para mim, as pessoas elas querem brigar com o óbvio para parecer mais bonito. Sim, Jesus, ele veio para cumprir as promessas da religião dada a Abraão e seus filhos e seus descendentes. E expandir esta religião, que antes ela era basicamente étnica, para se tornar universal, para cumprir essas promessas. Então, o judaísmo antigo, lá praticado pelos profetas, pelos patriarcas, não era uma religião, é óbvio que era uma religião. E Jesus ele vem para abolir esta religião. Não, ele não veio para abolir essa religião. Ele veio para reformar o seu ensino, que havia sido corrompido pelos mestres da época. Ele veio para fazer cessar os cerimoniais, porque apontavam para ele, e ele veio para dar novos cerimoniais para este povo, que agora não era mais étnico, mas era universal. Então é evidente que o cristianismo, que o que Jesus fez, é uma religião, e sempre foi, e sempre vai ser, só que nós cremos que é a verdadeira religião, e a única religião dada pelo único Deus vivo e verdadeiro. Por que aí eles também vão dizer, eu não consigo entender por que uma estrutura formal fere ser um organismo vivo, né? Por que se é uma estrutura? Se eu digo que o corpo de Jesus ele se manifesta concretamente nesse mundo, ele tem ordem, ele tem um governo, por que isso fere ser um organismo vivo? Não faz sentido, você percebe que não faz sentido isso que eles argumentam aqui? Então é uma coisa muito mais orgânica e viva do que uma estrutura definida. Isso é o cristianismo raiz. Então essas outras coisas, elas são importantes, mas elas são secundárias na prática. E por isso eu acho legal que no meio dessa confusão toda, o que eu encontro? Eu encontro uma pessoa de tradição ortodoxa, de tradição judaica, de tradição católica, de tradição protestante, dos diversos tipos, um dia chega para mim e fala, cara, eu tive um encontro com Deus. Deus invadiu as paredes dos contornos humanos e agora eu entendi o que o evangelho, através do Espírito de Deus, Cristo chegou na minha vida. Aí a coisa começa, não de fora, mas de dentro para fora. Aí você tem vida na pessoa. Aí a conversa muda de assunto. Aí não há denominação que resista ao poder. E sabe que é uma das coisas assim, o Jesuscope, né, o movimento que ele deve, sempre teve um peso muito grande por unidade, né? Então, nós falamos aqui durante essas 3 horas, a igreja brasileira é de uma diversidade enorme, de várias tradições, tá? E a gente sempre teve um peso por unidade, porque nisso tudo há muita briga, né? Muita divisão, então. E aí, a gente ficou pensando há um tempo atrás, né? Como é que a gente poderia contribuir para a unidade da igreja? E a nossa resposta foi, poxa, um podcast. Porque é interessante, porque quando a gente vem para a mesa, né, e tem essa proximidade aqui que a gente está tendo, a gente começa a perceber de pessoas que pensam diferente da gente, mas você começa a enxergar o amor que essa pessoa tem por Jesus, o encontro que ela teve com Deus verdadeiro. Aí você fala, pô, nesse assunto aqui eu não concordo, batismo aqui eu penso diferente, liderança de igreja eu tenho outra estrutura, mas verdadeiramente essa pessoa que está diante de mim aqui, ela ama Jesus. Então a mesa é esse lugar da unidade, né? Então eu queria desafiar a galera que está aqui a sentar à mesa com pessoas que pensam diferente da gente nessas coisas secundárias e começar a discernir. Poxa, esse cara é meu irmão, esse cara é minha irmã, né? Esse cara teve uma experiência com Deus, ele teve a vida mudada. E é isso que a gente faz através do podcast lá, né? Cada semana recebe pessoas diferentes e a gente percebe que a nossa jornada é se parecer com Jesus, né? Esse é um ponto importante para destacar aqui, tá? Quando a gente fala que existe uma verdade, a gente não tô querendo dizer que as pessoas de outras igrejas ou de outras tradições cristãs, elas não são salvas, elas não conhecem Jesus, elas não amam Jesus. E para mim faz muito sentido o que ele fala aqui. Eu penso dessa mesma forma, a gente tem que sentar junto, a gente tem que conversar, mas a gente tem que sentar junto e conversar não para relativizar, certo? Não para dizer assim, a gente pensa diferente nessas coisas e tá tudo bem. Eu acho que sempre a gente deve buscar a unidade, né? A unidade significa a gente sempre convergir para o mesmo pensamento. Então, é realmente ter humildade, estudar junto, ver por que a gente pensa diferente, quais são os argumentos que ele tem, que eu tenho. Então, eu acho que isso é uma prática
é extremamente saudável, tá? Agora, simplesmente dizer assim, a gente tem que sentar junto, mas entender que a gente é diferente mesmo, tá tudo bem, eu acho que isso, quando começa a partir para esse relativismo, eu já acho que não é legal. Ó, a Isa Cristina mandou uma pergunta aqui, ela fala assim, explique em 1 Coríntios 6, de 9 a 10, já que existem muitas denominações em que os membros fazem uso de bebidas alcoólicas e existem muitas denominações LGBT. Esse versículo não confronta essas ideias? 1 Coríntios? 6, 9 e 6 10. de 9 É a 10. a grande questão da porta larga ou porta estreita, né? Da igreja. O que vocês acham? Eu vou ler aqui então para o pessoal saber o que tá falando, né? Contextualizar, né? Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não se enganem, nem morais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentes, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então, Eu leio o texto e você explica. então, o que acontece, né? Tivemos aqui há umas 2 semanas um pastor de uma igreja LGBT, que ia mais, né? Que aceita todo mundo, que o próprio pastor. Então, e aí? Então, Temos igreja de surfista, temos igreja. então, o que acontece? O texto bíblico deixa claro que você, na sua relação com Deus, você tem certas diretrizes que estão em sintonia com aquilo que Deus apresenta para a nossa vida. E, por exemplo, Bom, aqui daí eles já vão entrar na questão de sexualidade, de casamento e relacionamento homossexual e tal. Eles vão defender corretamente que isso é errado. Só que daí eu fico me perguntando, poxa, mas vocês não acabaram de dizer que não existe uma cartilha, né? Então, quando a gente entra nessas questões morais, é óbvio que existe uma cartilha, porque há um modo adequado de ser cristão, né? Então, o cristianismo não é viver de qualquer forma. Jesus nos chama para viver em conformidade com a sua própria vida, né? A gente ser transformado na imagem do Senhor Jesus. Então, existe uma forma apropriada de servir a Jesus, de obedecer os seus mandamentos. Então, eles vão entrar aqui no mérito da sexualidade. Fica evidente nas páginas do Novo Testamento que o Novo Testamento ele pressupõe a sexualidade do Antigo Testamento, né? Então, quando Jesus ele vai citar casamento, por exemplo, ele já cita o casamento como ensinado por Moisés. Então, toda a sexualidade ensinada no Antigo Testamento a respeito de quem podia ou não podia casar, a respeito de ser entre um homem e uma mulher, tudo isso Jesus pressupõe, porque Moisés ensinou corretamente, porque Moisés ensinou as palavras de Deus, tá? O que eu quero dizer com isso? Aí quando chega nessas partes, a gente parece que essas inconsistências, né? Jesus é só um movimento, ele não veio se preocupar a ensinar uma cartilha, ele não veio se preocupar a ensinar uma estrutura de pensamento, né? Ele deu a ideia ali de Jesus não buscava alunos e tal, mas aí quando a gente chega nessas questões, não, sim, a gente tem que, a escritura nos ensina que tu não pode ser homossexual. Pô, mas tu não acabou de dizer que não tem uma cartilha, né? Então é óbvio que tem, é óbvio que tem. E a gente defende que tem mesmo, né? Então existe um modo digno de ver o evangelho e tal. E é isso que a gente entende.